Olá pessoal, sejam bem-vindos a uma aula diferente, mas que já tem se mostrado uma maneira muito legal da gente trocar ideia nesse período em que nós estamos reclusos nas nossas casas, mas que não podemos parar com a aprendizagem. Na aula de hoje, nós vamos tratar sobre juros compostos na disciplina de matemática financeira. Eu sou o professor Romário e vamos juntos aí nessa descoberta conjunta. Vou compartilhar com vocês então aqui os meus slides. E iniciando, nós vamos aqui retomar o entendimento do, afinal, o que é juro, né? Juro é a remuneração cobrada pelo empréstimo de dinheiro. O juro pode ser compreendido como uma espécie de aluguel de dinheiro. E relembrando o que é o juro simples, né? O juro simples, no regime de juros simples, a taxa de juros é aplicada sobre o valor inicial de forma linear em todos os períodos, ou seja, não é considerado sobre o valor juros que incidem ao longo do tempo. E é exatamente aí está a diferença entre os juros simples e os juros compostos, que é o que nós vamos aprender na aula de hoje. Relembrando a fórmula do juros simples, que é J, né, que corresponde aos juros, é igual a C, que corresponde à capital, vezes o I, que corresponde à taxa, vezes o T. Para facilitar o nosso entendimento, nós temos já colocado na fórmula o dividido por 100, para que a gente não precise colocar a taxa em valor decimal, tá bom? Então, só relembrando, né, juros é a remuneração que se tem do dinheiro ao longo do tempo, e o juros simples é essa fórmula J é igual a C vezes I vezes T, dividido por 100 para facilitar a nossa vida. E os juros compostos? Afinal, o que são os juros compostos? No regime de juros compostos, os juros corrigíveis de cada período são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Então, só para a gente entender como que funciona essa questão dos juros compostos. Os juros compostos é como se fosse assim. Imagine que eu apliquei um dinheiro esse mês lá numa determinada poupança que rende uma determinada tabela de juros por mês. Um mês depois, ela já vai ter rendido aquela quantidade, então o montante no final já será um pouco maior. No próximo mês, ao invés de eu aplicar só aquele valor que já tinha anteriormente, esse valor novo, com esse juro já do mês anterior, ele vai ser aplicado nesse segundo mês. Então, para que a gente não tenha que fazer uma fórmula de juros simples mês a mês e depois ir somando, nós temos uma taxa, uma fórmula que corresponde aos juros compostos, que já faz a previsão de quanto vai ser esse montante reaplicado mês a mês. Então vamos voltar ali para mostrar para vocês a fórmula dos juros compostos, que é essa daqui. Montante é igual ao capital vezes, abre parêntese, 1 mais a taxa, elevado, fecha parênteses, elevado ao tempo. Então ali, né, o M corresponde ao montante, o C corresponde ao capital, o I corresponde à taxa, o T corresponde ao tempo, e ainda nós continuamos valendo aquela fórmula de montante ser igual aos juros, ao capital mais os juros. Eu devo relembrá-los também, já falei em aulas anteriores, que nesse modelo de fórmula nós estamos usando o tempo com uma letra T. Mas tem algumas ocasiões, em alguns livros que vocês vão olhar, que ao invés de T vai estar aparecendo N, tá? Inclusive na calculadora, quando a gente for ter o aprendizado de como fazer essa fórmula na calculadora, a calculadora ao invés de trazer T, ela traz N, tá? Mas tanto faz, todos os dois correspondem ao tempo. Então vamos lá, né? Só para frisar, para poder ficar mais fácil, tem uns macetes que o pessoal que estuda para concurso utiliza para decorar a fórmula. Então essa fórmula do juro composto, eles decoram dessa fórmula. Manhê, compra um iogurte de tamarindo. Então olha só, M de manhê, C de compra, 1, o I de iogurte e o T de tamarindo. Então, para algumas pessoas isso funciona, talvez funcione para você também. Então, manhê compra um iogurte de tamarindo. Esse do juros composto. E aí, do juros simples, você tem essa fórmula, que é J é igual a C vezes T, e o macete para decorar ela é já comprei iogurte de tamarindo. Então, é um macete que para algumas pessoas funcionam, mas em geral a fórmula a gente vai trabalhar com essa daí. Em alguns locais também essa fórmula é dada. Em alguns locais não, você precisa decorar a fórmula, tá bom? Então vale a pena a gente se esforçar um pouquinho para ter essa fórmula na ponta da língua assim decorada. Vamos lá então para um exemplo. Julia aplicou R$ 4.000 no sistema de juros simples, a taxa de 3% ao mês durante 2 meses. Atenção, juros simples, o primeiro caso.
Segundo caso, a Aline aplicou o mesmo valor, mas no sistema de juros compostos, a taxa de 2% ao mês durante 3 meses. E a pergunta, qual das duas terá maiores rendimentos? Quem será que vai ter o maior rendimento ao final, Julie ou Aline? A Julie aplicou R$ 4.000 durante 2 meses a uma taxa de 3%, mas é uma taxa de juros simples. Já a Aline, ela deixou mais tempo, ela deixou 3 meses, mas a taxa era menor, uma taxa de 2%, e usando juros compostos. Então vamos fazer o cálculo de cada uma delas, né? Primeiro vamos ao cálculo da Julie. Então a Julie, vamos ali colocar a fórmula, né? J igual C vezes I vezes T, e aí vamos lá. Os juros nós ainda não sabemos, o C, que é o capital, foi de 4.000. O tempo, então, foi de 3 meses. Não, a taxa, melhor dizendo, foi de 3%, né? Então a gente coloca ali no I da taxa, nós colocamos 3 sobre 100, que é aquilo que eu já tinha falado da fórmula. E o T, que é o tempo, foi de 2 meses. Então, a forma mais fácil de fazer é como a gente tem o 100 embaixo e nós temos um número acima que tem vários zeros, a gente corta 2 zeros embaixo, corta 2 zeros em cima, sobra 40 vezes 3 vezes 2, que é 240. Então, se você multiplicar 40 vezes 3 vezes 2, nós chegamos ao número de 240, que é o valor dos juros da primeira equação. Vamos então à segunda equação, que é o caso da Aline, né? O montante nós não sabemos qual que é, o capital continua sendo 4.000, aí você repete 1 mais, e a taxa é 3 sobre 100, 3%, e elevado ao tempo, que nesse caso foram 2 meses. Então, como que a gente resolve? Mantém os 4.000, né? Montante é igual a 4.000, e você resolve ali o 3 sobre 100. Então, se você pegar a calculadora, ou se você fizer na mão mesmo, 3 dividido por 100 é igual a 0,03 e continua o elevado a 2. A primeira coisa que você tem que fazer quando você tem uma equação desse jeito é resolver o que está dentro do parêntese. Então, dentro do parêntese, nós temos 1 mais 0,03. Então, 1 mais 0,03 é 1,03. Então, 4.000 vezes 1,03 elevado ao quadrado. Nesse caso aqui, nós temos como expoente um número simples, né? 1,03 elevado ao quadrado é só você fazer 1,03 vezes 1,03, que nesse caso dá 1,06. Só que, se você tem um número mais complexo, a gente vai ver no exemplo próximo que o número não vai ser tão simples assim de se calcular. E aí a gente vai aprender como utilizar a potenciação na calculadora científica, que eu falei para vocês que é importante que a gente utilize ela nas aulas também, quando for, por exemplo, elevado a 15, 20, né, 24 meses, quando for muito tempo, você não vai conseguir fazer esse cálculo tão manual. Então, fazendo a multiplicação, nesse caso, do 4.000 vezes 1,06, nós temos 4.240. Bom, lembra da fórmula? Se o montante depois de 2 meses foi 4.240, para saber qual foi o juro, para você comparar com o da Julie, para saber qual das duas rendeu maior juro nesse tempo, você tem que pegar o montante, que é 4.240, e tirar desse montante o valor que foi de capital, para saber qual que é o valor dos juros. Então, nós temos um juro igual a 240, ou seja, neste exemplo, as duas tiveram o mesmo rendimento. Se você fosse indicar para uma delas, qual seria melhor? O que seria melhor é aquele do menor tempo. Então, os juros compostos vale mais a pena, né? Porque o valor, o tempo é de 2 meses. Bom, seguindo aqui, e quando a potência não for simples de resolver, o que a gente faz? Né? Quando a potência ela não for elevado a 2, a gente vai ter que fazer o cálculo utilizando a calculadora científica, que é o que nós vamos... Um dos exemplos é esse. Ou então, se for uma prova, né, pelo menos é o nosso acordo aqui, se for uma prova em que não for permitido usar a calculadora científica, isso também acontece na maioria dos concursos. Eles trazem o dado. Então, por exemplo, eles dão um exercício e embaixo coloca assim, dados. E aí eles colocam, por exemplo, o valor de alguma potência. Ou às vezes eles colocam o valor de algumas potências só para poder complicar um pouquinho, para não dar exatamente qual que é o valor que está sendo dado, né? O exercício vai trazer essa informação. Vamos para mais um exemplo, só dessa vez com o expoente maior. Valnei ganhou de presente um valor
que foi aplicado em uma poupança que trabalha sobre juros compostos, a uma taxa de 4%. Um ano depois, Valnei tinha nessa conta poupança um saldo de 19.200. Afinal, qual o valor do presente que Valnei ganhou? Vamos então à resolução, né? Você coloca de novo a fórmula, o montante é igual a capital, vezes 1 mais i elevado a t. Primeiro de tudo é que a gente tem aqui, ao invés de a gente ter o valor que foi investido, qual foi o valor do presente que o Valnei ganhou? A gente não tem qual foi o valor do capital investido. Pelo contrário, nós temos o valor do montante que foi o que gerou no final. Então a primeira coisa que a gente coloca ali substituindo é o montante, que foi 19.200. E depois você tem a taxa, que foi de 4%, né, ao mês, e elevado, e aqui está dizendo que foi um ano depois, tá? Quando a gente fala que foi um ano depois, nós temos então 12 meses. Aqui é bem simples de fazer essa transformação, mas eu já expliquei para vocês como se faz, né? A transformação também. Se você tem um ano você tem que multiplicar por 12 para poder ter o valor que é mensal, né? Então, ver quantos meses são. No caso de um ano, 12 meses. Então aqui está montado. E aqui no texto não está aparecendo que é ao mês, tá? Mas já fica essa informação que a taxa é de 4% ao mês. Lembrando que sempre a taxa e o tempo precisam estar na mesma unidade de medida. Então, se a taxa é mensal, nós precisamos manter o tempo também em meses. Por isso eu transformei esse um ano depois, né, que chegou lá e tinha 19.200, em meses. No caso, 12 meses. Então agora é só resolver a equação. Você mantém o 19.200, mantém o C, e aí você vai fazer o 4 dividido por 100, que dá 0,04, né? E aí depois você resolve o que está dentro do parêntese, que é 1 mais 0,04, que dá 1,04. E aí depois você vai pegar esse 1,04 e vai elevar à potência 12. E agora, nesse momento, eu vou levar vocês para a calculadora científica. Professor, mas eu não tenho calculadora científica. Você pode baixar o aplicativo no celular de calculadora científica. É só olhar na sua Play Store, aí tem várias opções de calculadora HP12C para ser baixado gratuitamente. Tem também umas versões pagas. E se você tiver no computador, eu vou mostrar aqui para vocês a tela do meu computador. E aqui no Google você vai escrever calculadora HP12C online, por exemplo, e fazer uma pesquisa no Google. O primeiro resultado que aparece aqui, que é esse site epxx.co, você pode entrar nele, que ele é uma calculadora científica, tá? Vou zerar ela aqui para ficar mais fácil. Claro que como é um serviço gratuito, vai ter publicidade aqui na lateral, mas é só ignorar a princípio. Então vamos voltar lá. Nós temos 1,04 elevado à potência 12. Como que resolve isso? Você vai colocar 1,04 e você vai elevar a potência 12, que é esse yx. Tá vendo aqui? Y elevado a x, y elevado a x, 12, enter. Não, fiz errado. Espera aí. Qual que é o valor mesmo? 1,04. 1,04, enter. Peraí que eu estou gravando essa aula um pouco tarde da noite e eu estou um pouco perdido. Peraí um pouquinho. 1,04, enter. E a potência é 12, 12 que é a potência. E aí fica 1,60. Não é isso? Exatamente isso. Então, 1,04 elevado à potência 12 é 1,60. Eu vou voltar lá só para explicar novamente. Então, como é que você faz na calculadora? Você digita 1,04, enter, e aí você coloca qual que é a potência. No caso, a potência é 12 e clica no botão YX. Você tem um resultado que é 1,60. Então, 1,04 elevado à potência 12 fica 1,60, multiplicando C. Aí você precisa isolar a letra C para descobrir ela. Então você pega esse número que está aqui multiplicando e passa para cá dividindo. Deixa eu só colocar aquela outra tela para vocês poderem me verem ao mesmo tempo que ver o exercício aqui do lado, né? Então nós temos, aqui está multiplicando, passa para cá dividindo. Então você vai fazer 19.200 dividido por 1,60 e aí o resultado vai ser R$12.000. Ou seja,
Qual foi o valor que o Valnei ganhou de presente lá no começo? R$ 12.000. E aí foi investido a juros compostos de 4% ao mês e um ano depois gerou um montante de 19.200. Se você quiser calcular qual foi os juros, você pega 19.200 e tira R$ 12.000 e você descobre que foram R$ 7.200 de juros que nesse um ano foi gerado. Entendido, pessoal? Bom, então agora eu vou passar uma lista de exercícios para vocês praticarem. Essa lista de exercícios está nesse link que está aparecendo aqui do lado, que eu encurtei esse link, né? Que é o abre.ai/exercícios juros compostos 1, que são 4 exercícios que vão utilizar desses aprendizados que eu passei para vocês para chegarmos aos resultados. Vale 200 pontos da avaliação parcial e tem que entregar até semana que vem. Essa aula, como ela está sendo gravada, o que é que eu vou colocar como opção para que a gente tenha uma aula mais proveitosa? Eu sei que a aula de matemática ela é muito complicada de simplesmente assistir um tutorial, como eu estou fazendo esse aqui, e conseguir resolver. Por esse motivo, eu vou marcar durante essa semana, eu vou combinar com vocês lá no grupo do WhatsApp qual o dia que fica melhor, e ao invés de marcar para fazer uma aula online, porque eu pensei o seguinte, fazendo uma aula ao vivo aqui, o máximo que vocês vão conseguir mandar para mim são perguntas por escrito, e isso não é muito proveitoso. Então eu vou abrir uma reunião com vocês numa plataforma que eu estou usando, onde todo mundo vai poder falar e aparecer na câmera também, depois de vocês já terem tentado resolver os exercícios para eu poder tirar dúvida dos exercícios que vocês estão respondendo aqui de juros simples. Então, ainda essa semana eu vou marcar um dia e horário para que a gente abra um chat com todo mundo junto, para que a gente possa resolver os exercícios conjuntamente. Tudo bem? Então aqui eu fiz só uma explicação rápida de como resolver isso, como utilizar a fórmula, mas para resolver esses exercícios que estão nesse link que vocês estão vendo aqui, eu vou abrir para vocês uma reunião onde a gente vai poder conversar ao vivo, tá bom? Gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido sobre juros compostos. Eu vou estar sempre à disposição para tirar as dúvidas de vocês e eu espero vocês na nossa próxima aula. Para daí, na próxima aula, nós ainda vamos continuar no conteúdo de juros simples, de juros compostos, só que a gente vai avançar um pouco, que é quando, por exemplo, nós estamos procurando o tempo ou nós estamos procurando a taxa, e aí vai ficar um pouco mais difícil e você vai ter que aprender outras jogadas, como logaritmo, raiz, potenciação e outras coisas assim. Mas aí eu vou deixar isso para a próxima etapa de juros compostos. Tá bom, gente? Muito obrigado e eu aguardo as dúvidas de vocês para a gente responder juntos nessa reunião. Tá bom? Um grande abraço e tenham todos uma excelente semana.